Em destaque no Panorama CBN, ministro Alexandre de Moraes determina início do processo de extradição de Alexandre Ramagem. Petrobras nega impacto no abastecimento diante da greve dos trabalhadores do setor. Diretor-geral da PF diz que os parlamentares que desviam emendas estarão na mira de operações sem caça às bruxas, mas com responsabilidade. O governo paulista vai solicitar ao governo federal a abertura de um processo de intervenção na Enel. Após 26 anos de negociações, o acordo de livre comércio entre Mercosul e a União Europeia pode finalmente avançar. No noticiário internacional, a morte dos atores Rob Reiner e Michelle Singer. E a Audi revela a data em que o carro da equipe para 2026 será lançado. Panorama CBN. Oiê, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do Panorama. Eu sou Marcela Marcos e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta segunda-feira à Secretaria Judiciária da Corte que dê início ao processo de extradição do deputado federal Alexandre Ramagem, que fugiu em setembro para os Estados Unidos. O ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, deixou o país logo após ter sido condenado a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão por organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado no âmbito da condenação do núcleo central da trama golpista. Agora eu falo sobre a votação do Marco Temporal de Terras Indígenas, porque os ministros do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes e Flávio Dino votaram nesta segunda-feira para manter o entendimento do STF sobre a inconstitucionalidade da regra que estabelece que os povos tradicionais só teriam direito a terras que ocupavam até a data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. A tese do marco temporal já foi considerada inconstitucional pelo Supremo, mas voltou a ser apreciada após o Congresso aprovar um projeto sobre o tema em 2023. O placar até agora é de 2-0 pela inconstitucionalidade. Ao votar, Gilmar Mendes repetiu que não é possível definir o dia 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição, como um requisito para a ocupação das terras. Ele ainda defendeu que seja dado um prazo de 10 anos para o governo federal concluir a demarcação de todas as terras indígenas por causa da tese de omissão. O ministro Flávio Dino seguiu o entendimento do relator e lembrou que o Supremo já tinha formado maioria para rejeitar o marco temporal. Dino ainda considerou que qualquer norma que tente mudar esse entendimento, inclusive por meio de emenda constitucional, afronta o texto da Constituição Federal. O ministro destacou a existência de uma omissão inconstitucional do Estado. Dino citou que a Constituição estabelece prazo de 5 anos, contados a partir da data da promulgação, que foi, como eu te disse, 5 de outubro de 1988, mas considerou que esse prazo não foi cumprido até hoje e se arrasta, portanto, há décadas. O julgamento das 4 ações que discutem o marco temporal no Supremo dura até quinta-feira, naquele sistema do plenário virtual, em que os ministros apenas depositam os votos e não há debate, ou seja, não tem uma discussão a respeito dos argumentos. Viro a página para te atualizar sobre um assunto que a Bianca Santos começou a te contar mais cedo. O cenário após a ex-deputada Carla Zambelli renunciar para escapar da cassação. Depois disso, aliados do presidente da Câmara, Hugo Motta, avaliaram que outros parlamentares do PL que estão na mira da justiça, como Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, falei aqui do Ramagem, podem adotar a mesma estratégia, renunciando ao mandato para poupar o parlamento de novos desgastes com o STF. Outra solução seria a de decretar a perda do mandato dos deputados pela mesa diretora, sem passar por votação no plenário. Essas estratégias evitariam um novo embate entre o parlamento e o Supremo Tribunal Federal, que mandou a Câmara caçar Zambelli, mas viu o plenário da Casa rejeitar a perda do mandato da deputada. Ela que fugiu do Brasil para evitar o cumprimento da pena por ter invadido os sistemas do CNJ. Já o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, afirmou que Ramagem só deve renunciar se receber asilo político nos Estados Unidos.
Sóstenes defende ainda que a cassação de Ramagem seja retirada da pauta de quarta, ganhando tempo pelo menos até o ano que vem, após o recesso. Ao renunciar, Zambelli disse que estava sendo perseguida politicamente. O advogado dela, Fábio Pagnosi, afirma que essa decisão reforça a estratégia da defesa de mostrar à justiça italiana que a ex-deputada está sendo perseguida politicamente quando o ministro Moraes determinou a cassação dela. Ele passa em cima da própria Constituição, cassando o plenário, a vontade do plenário, ou seja, os votos ali dos deputados que representam o povo, ou seja, milhões e milhões de eleitores, são totalmente desrespeitados com uma canetada. A gente mostra mais uma vez que isso tem cunho pessoal e político. O suplente de Carla Zambelli, Adilson Barroso, tomou posse na Câmara dos Deputados no domingo mesmo, horas depois de ela renunciar. A ex-deputada ainda vai passar por uma nova audiência na Justiça da Itália, na quinta-feira, para definir se ela será extraditada ou não ao Brasil. A Petrobras afirmou que não há impactos na produção nem no abastecimento por causa da greve dos trabalhadores do setor. O movimento foi iniciado na madrugada desta segunda-feira, após mais de 3 meses de negociações sem acordo entre a categoria e a estatal. Segundo o sindicato que representa o setor, a paralisação é por tempo indeterminado. A greve nacional foi aprovada na sexta, depois que os trabalhadores rejeitaram a contraproposta apresentada pela empresa no acordo coletivo de trabalho. Segundo a Federação Única dos Petroleiros, o texto não contempla reivindicações consideradas centrais, como a retomada de direitos retirados em gestões anteriores, uma distribuição mais equilibrada dos lucros e mudanças no fundo de pensão dos funcionários. A federação diz que não houve avanço em pontos como o fim dos planos de equacionamento de déficit da Petros, melhorias no plano de cargos e salários, garantias contra mecanismos de ajuste fiscal e a defesa de um modelo de negócios sem parcerias e terceirizações. Os sindicatos também criticam o reajuste oferecido pela empresa de reposição da inflação com ganho real por 0,5%, totalizando 5,66%. A categoria reivindica aumento de 9,8% para recompor perdas acumuladas em anos sem o reajuste real. A greve atinge unidades administrativas, plataformas e refinarias em diferentes estados, com paralisações registradas no Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Em nota, a Petrobras confirmou as mobilizações, mas informou que adotou medidas de contingência para garantir a continuidade das operações. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 1,07% aos 162.481 pontos. O dólar comercial subiu 0,23%, cotado a R$ 5,42. O euro vale R$ 6,37, elevação de 0,27%. O Índice de Atividade Econômica, o IBC-BR, divulgado pelo Banco Central do Brasil nesta segunda-feira, mostrou retração de 0,2% em outubro, na comparação com setembro. Este foi o segundo mês seguido de queda do indicador. A última alta mensal do índice foi em agosto, quando ficou em 0,4%. Ainda segundo o Banco Central, o IBC-BR apresentou crescimento de 2,4% na comparação com os 10 primeiros meses de 2024. De volta ao noticiário nacional, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, afirmou que os parlamentares que desviam emendas vão ser alvos de operações do órgão sem caça às bruxas, perseguição política ou o que ele chamou de fulanização das investigações, mas com responsabilidade. A fala ocorre 3 dias depois da operação na Câmara dos Deputados que mirou especialmente a assessora do ex-presidente Arthur Lira. Andrei frisou que a atividade política em si não vai ser responsabilizada nem criminalizada. Destacou que o instrumento das emendas parlamentares é legítimo, mas que aqueles que atuam no desvio vão ser responsabilizados. A fala ocorreu durante um café da manhã com jornalistas na sede da PF. Durante a conversa, o diretor-geral criticou indiretamente, sem citar nomes, a soltura do deputado Rodrigo Bacelar, acusado de vazar informações sigilosas da Operação Zargum,
que resultou na prisão do ex-deputado TH Joias, suspeito de ligação com o Comando Vermelho. Andrei disse não ser razoável a soltura de um preso vinculado ao crime organizado. Aí ele classificou como um contrassenso. Disse que o enfrentamento ao crime não ocorre com a prisão do preto, pobre, da favela, da periferia, mas sim a partir daqueles que financiam, comandam e lideram a estrutura organizada e que poucas vezes colocaram o pé em uma favela. Destacou ainda que é necessário agir com menos condescendência ao crime organizado, menos anistia e mais rigor. Andrei ainda defendeu a aprovação da PEC da segurança, ao dizer que não adianta ser duro no combate ao crime organizado e, ao mesmo tempo, não aprovar projetos importantes que tramitam no Congresso. E ele reforçou que o enfrentamento precisa ser uma responsabilidade de todos. Andrei ainda comentou a mudança do foro na investigação do Banco Master, afirmou que a PF atua com muita cautela em todas as investigações e garantiu que não houve prejuízo para as investigações que continuam. E o assunto relativo à energia em São Paulo ganhou, claro, projeção nacional. Deputados federais da bancada paulista, de partidos do centro, da direita e da esquerda, assinaram um ofício pedindo a intervenção do governo federal na Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica na Grande São Paulo. O documento foi apresentado após a demora da empresa em restabelecer o serviço depois do vendaval que deixou mais de 2 milhões de clientes sem luz. A gente te contou aqui no Panorama. De autoria do deputado Baleia Rossi, do MDB, o ofício foi encaminhado ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. No texto, os parlamentares solicitam a intervenção imediata do Ministério de Minas e Energia diante das recorrentes quedas de energia que atingem bairros da capital e cidades da região metropolitana. 6 dias após a ventania, mais de 62 mil imóveis atendidos pela Enel seguem sem energia na região metropolitana. Só na capital são quase 44 mil clientes afetados. Em nota, a companhia informou que ainda podem ocorrer interrupções pontuais. Ela chamou de interrupções pontuais no fornecimento por causa dos danos provocados pelo vendaval da última quarta-feira. A ANEEL afirma que fiscaliza a atuação da Enel e que já realizou vistorias nas bases operacionais da concessionária. E aí, se ficar comprovado o descumprimento dos planos de contingência, a empresa poderá ser novamente penalizada. Em 2023, a companhia foi multada em 165 milhões de reais. E ainda sobre esse assunto, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que o governo estadual vai pedir para o governo federal a abertura de um processo de intervenção na Enel. O encontro foi prometido pelo presidente Lula ao governador e ao prefeito da capital, Ricardo Nunes. Tarcísio também afirmou que o governo paulista se prepara para ingressar novamente na justiça contra a concessionária, após esgotar uma série de medidas administrativas e de controle. A gente está falando muito com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a gente está falando muito com o governo federal, pedindo a intervenção na empresa. Nós temos alguns caminhos regulatórios para adotar. A regulação pode iniciar o processo de decretação de caducidade, que é a extinção do contrato. A regulação pode fazer a intervenção na empresa. A empresa é geradora de receita, só que ela não usa essa receita para fazer manutenção da rede, não usa essa receita para adequar a sua rede, não usa essa receita para automatizar. E a gente deve começar a trabalhar na substituição da empresa, seja na transferência de controle, seja numa nova licitação de distribuição. De acordo com o governador, o estado já acionou o Tribunal de Contas da União, promoveu reuniões com ministros da Corte e com prefeitos da região metropolitana e aplicou sanções por meio do PROCON, do órgão de defesa do consumidor, por descumprimento do Código de Defesa do Consumidor. Segundo Tarcísio, as multas aplicadas, que somam valores milionários, foram contestadas judicialmente pela Enel. Em nota, o Ministério de Minas e Energia confirmou que vai propor uma agenda com o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito Ricardo Nunes para um alinhamento de responsabilidades e atuação coordenada diante de toda essa crise. Eu abro o bloco internacional de notícias aqui no Panorama, trazendo mais detalhes de uma história triste, a morte dos atores Robbie Rayner e Michelle Singer. O casal foi encontrado morto em casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e o próprio filho, Nick Rayner, foi preso, apontado por diversas fontes como suspeito
de assassinar os pais. O Departamento de Polícia de LA afirmou que o caso deve ser investigado como homicídio. Antes da detenção, Nick estava sendo interrogado pela Divisão de Roubos e Homicídios da Polícia de Los Angeles. Ainda não está claro o que desencadeou esse episódio violento, mas o que se suspeita é que tudo tenha acontecido após uma discussão. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, relacionou nesta segunda-feira a morte de Rob Reiner com a postura crítica que o ator e diretor de Hollywood tinha com o governo dele. De acordo com uma fonte ouvida pela agência de notícias Associated Press, o casal apresentava ferimentos causados por facas. Reiner integrou recentemente o elenco da série The Bear. Nos anos 1970, estrelou a série de comédia de sucesso All in the Family. Além disso, dirigiu filmes como Conta Comigo, de 1986, e Harry e Sally, Feitos Um para o Outro, de 1989. E o dia em Sydney, na Austrália, foi marcado por homenagens aos 15 mortos em um ataque terrorista durante uma celebração judaica na praia de Bondi. Mais de 1.000 pessoas se reuniram no local para depositar flores e acender velas em memória das vítimas. As autoridades australianas informaram que o ataque teve motivação de ideologia extremista. As investigações vão apurar se os autores, Sajid Akram, de 50 anos, e o filho dele, Naved Akram, de 24, integravam um grupo terrorista. Naved permanece hospitalizado em estado grave. O atirador mais velho, que morreu no local, tinha licença para porte de armas desde 2015 e tinha 6 armas registradas. Diante da gravidade desse ataque, o primeiro-ministro da Austrália, o Anthony Albanese, convocou uma reunião extraordinária nesta segunda-feira para discutir medidas que endureçam ainda mais as leis de porte de armas no país. Para Albanese, uma das mudanças em estudo nas regras é a imposição de limites ao número de armas que cada pessoa pode ter no país. Eu quero concluir, finalmente, dizendo que o governo está preparado para tomar qualquer ação necessária, incluindo nisso a necessidade de leis de armas mais fortes. Eu colocarei na agenda do Gabinete Nacional leis de armas mais fortes, incluindo limites no número de armas que podem ser usadas ou licenciadas por indivíduos, uma revista de licenças em um período de tempo. As idades das vítimas variam de 10 a 87 anos. Entre elas está Matilda, a mais jovem, aluna do ensino fundamental. Um dos organizadores do evento também morreu, o rabino Eli Schlenger, de 41 anos, nascido no Reino Unido e pai de 5 filhos. E entre os feridos está Ahmed Ahmed, de 43 anos, que vem sendo apontado como herói. É que ele conseguiu sozinho desarmar um dos atiradores durante o ataque. A família informou que Ahmed se recupera no hospital após passar por uma cirurgia para retirada de fragmentos de bala do braço. Ataques em massa são raros na Austrália e este já é considerado o atentado com o maior número de mortos no país desde a década de 90. O presidente Lula cumprimentou o chileno José Antônio Kast, candidato conservador, que saiu vitorioso nas eleições presidenciais, e disse que vai continuar trabalhando com o novo governo. Já a própria direita no Brasil comemorou o resultado do pleito e disse esperar que o nosso país se inspire no vizinho. Mas com a eleição de Kast, a América Latina fica dividida. 6 países comandados pela direita e outros 6 pela esquerda. Lula desejou êxito à gestão do presidente eleito, que será o mais à direita desde o fim da ditadura chilena comandada por Pinochet na década de 90, e reforçou a importância de fortalecer as relações bilaterais. Reforçou também a importância de fortalecer a sólida relação comercial, além da integração regional. Lula ainda defendeu que a América do Sul se mantenha como zona de paz. A declaração é um recado, em meio aos ataques feitos pelos Estados Unidos na região do Caribe. O governo brasileiro tem se preocupado com o avanço das tropas americanas, também é assunto frequente aqui no Panorama. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, comemorou a eleição no Chile. A vitória de Kast já era dada como certa, não apenas pelas pesquisas, mas pelo histórico de alternância de poder por lá. Ele saiu vitorioso com um discurso mais duro de combate ao crime organizado e de austeridade econômica. Na campanha, prometeu erguer um muro para combater a entrada de migrantes pela fronteira. Para a professora de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco, Ana Elisa Gazola, um claro recado de alinhamento aos Estados Unidos e à América Latina.
mas ela não acredita em desgaste na relação com o Brasil. O ideal seria que os países pensassem maneiras conjuntas de administrar esse problema que é transfronteiriço. Mas o discurso também ele indica que vai haver um endurecimento, né, da forma como alguns países vão tratar a questão da imigração. Mas eu acredito que, sendo o Chile, né, também um parceiro habitual do Brasil, nós manteremos, né, um discurso amistoso. Tudo indica que o Brasil ele vai continuar com uma postura bastante pragmática. Por aqui, a direita deu recados já de olho nas eleições de 2026. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que o Chile deu um basta e que mostra que o povo está cansado de promessas vazias da esquerda. Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, disse que o povo chileno se posicionou contra o que chamou de incompetência e hipocrisia da esquerda. Eu encerro as notícias do Bloco Internacional te contando que depois de 26 anos de negociações, o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia pode avançar nesta semana. O governo brasileiro tem a expectativa de que a assinatura se dê durante a cúpula do bloco, formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, marcada para sábado, dia 20, em Foz do Iguaçu. Mas tudo vai depender dos trâmites na Europa, onde o acordo ainda precisa ser confirmado pelos países membros. Nesta terça, o Parlamento Europeu deve votar medidas voltadas à proteção do agro europeu. Essas medidas que são consideradas pontos críticos na negociação. Na quinta e na sexta, o Conselho vai então se reunir. Hora de falar de futebol, porque a semana começou com expectativa lá em cima para os jogos importantes que, aliás, impactaram o calendário da capital fluminense. Pois é, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou que a capital terá ponto facultativo na quarta-feira, dia em que acontecem finais envolvendo o Flamengo e o Vasco. O esquema vale a partir do meio-dia. O Cruz Maltino tem embate contra o Corinthians, às 9h30 da noite, no jogo de ida da final da Copa do Brasil, na capital paulista. Já o rubro-negro enfrenta o Paris Saint-Germain, às 2h da tarde, pela decisão da Copa Intercontinental. O PSG fez o primeiro treinamento no Catar para a disputa. O desembarque da delegação do Paris Saint-Germain em Doha, no Catar, foi no domingo e logo depois os jogadores tiraram uma folga para o treino desta segunda-feira, que foi no CT Al Ersal, onde o Flamengo também treinou. Só que a imprensa não pôde acompanhar. Mas nesta terça, o time francês terá a entrevista coletiva pré-jogo no estádio Ahmad Bin Ali, às 11 da manhã, e logo depois os jornalistas poderão assistir a 15 minutos de preparação. Viro a página para te falar agora sobre a Fórmula 1. A Audi, equipe do brasileiro Gabriel Bortoleto, revelou nesta segunda-feira que o carro do time para a temporada de 2026 será lançado no dia 20 de janeiro. O teste da pré-temporada do ano vai ocorrer 6 dias depois. A cerimônia vai ser realizada em Berlim, capital da Alemanha. A escuderia alemã já tinha feito um evento para apresentar o R26, que é a sigla desse novo modelo. Foi em novembro, também em Berlim. Mas na época, o carro apresentado foi apenas um protótipo com as cores que a equipe deve ter, sem as especificações exatas do veículo. Agora, a identidade será todinha revelada. Em um comunicado divulgado à imprensa, a Audi disse que pretende tornar o evento de divulgação uma experiência imersiva. Antes de continuar, eu convido você a mandar mensagem aqui para o Panorama. Meu e-mail é marcela.marcos@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Marcela de Marcos. Todo dia a insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito. É o Ney Matogrosso cantando aí, mas é Barão Vermelho também. Calma que eu já vou te explicar. Começou nesta segunda-feira a venda geral de ingressos da turnê de reencontro da formação original da banda Barão Vermelho. O grupo fará 2 shows, em São Paulo e no Rio de Janeiro,
com Roberto Frejá nos vocais, Guto Goff na bateria, Maurício Barros nos teclados e Dé Palmeira no baixo. Como se já não estivesse bom demais, tem uma atração especial nessas apresentações. O cantor Ney Matogrosso, que você ouve aí, vai acompanhar os integrantes na turnê Barão Vermelho Encontro pro mundo inteiro acordar. O primeiro show será em 30 de abril, na Farmácia Arena, no Rio. Em 23 de maio, eles se apresentam no Allianz Parque, em São Paulo. O Barão Vermelho fez história nos anos 80 com Cazuza nas composições e também nos vocais. Frejá se tornou vocalista da banda em 1985. O repertório desses shows terá sucessos como Todo o Amor que Houver Nessa Vida, uma parceria de Cazuza e Frejá, além de Por Você, Bete Balanço, Pro Dia Nascer Feliz e Puro Êxtase. Os ingressos estão à venda no site da Eventim. Toda brincadeira não devia ter hora pra acabar. Essa edição do Panorama fica por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Marcela Marcos, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às 7 da manhã com a Bianca Santos. Eu volto amanhã. Até lá. De dançar até o amanhecer. Ela está suada, pronta pra se derreter. Ela é puro êxtase. Êxtase. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.